Para falar sobre as cores que se libertam do plano da tela e as palavras que se libertam do poema, eu vou trazer para vocês dois artistas. O primeiro é o Hélio Oiticica. Vejam que com seus meta-esquemas, o Oiticica apresenta para gente planos de cores. E percebam que as formas irregulares desses planos sugerem um movimento, é como se os planos estivessem fazendo assim, ó, para querer extrapolar o plano da tela, se expandir, né, para além da tela. E é isso que acontece literalmente, né? Esses planos de cores invadem o espaço do espectador, transformando-se nos relevos espaciais. Então, notem que, enquanto espectador, diante da tela, se via numa posição, entre aspas, passiva, quando esse plano toma o seu espaço, ele provoca um movimento no espaço, ele provoca um movimento no corpo do espectador, né? Que agora, o que acontece? Esse plano de cor que tomou o espaço, ele não se apresenta mais como uma escultura, se a gente pensar, né, no conceito clássico de escultura, que ela é apresentada sobre um pedestal, né? Então, assim, com o pedestal, fica muito clara a distinção entre o espaço da obra de arte e o espaço do espectador. E agora aqui, o que esse relevo provoca? Uma ruptura, né, entre esses dois espaços. Agora, o espaço do espectador é o mesmo da obra de arte. Isso é muito significativo. Então, a partir daí, o sujeito é convidado agora, né, de uma forma mais ativa, até a circular ao redor dessa obra, para poder observar a obra a partir de diversas perspectivas, né? Então, depois de invadido o espaço do espectador, esses planos de cores fundem-se ao espectador através dos parangolés. Os parangolés são tecidos que são vestidos pelo espectador. E aí, então, nesse momento, acontece uma troca. Enquanto que os parangolés só existem no momento em que o espectador o veste e através do seu corpo e do seu movimento, né, do seu corpo, ele dá vida àquele tecido, né? Então, dá vida, dá movimento e novas formas. O parangolé possibilita que o espectador viva uma nova vida, mesmo que seja só por alguns instantes, né? Se a gente pensar num ator, numa atriz que veste a roupa do personagem e se transforma naquele personagem, ou até mesmo no carnaval, quando a gente veste uma fantasia e se transforma ali naquele personagem. E aí então a gente vê a potencialidade e as possibilidades que se abriram a partir do momento em que a cor se liberta da tela, né, e passa então a não só invadir o espaço do espectador, mas a fazer parte, a se fundir ao espectador. E aí assim também a gente vê grandes e significativas rupturas, principalmente entre o espaço da obra de arte e o espaço do espectador, entre o objeto artístico e o sujeito, e assim entre a arte e a vida. E as palavras que se libertam do poema? Então, para falar disso, eu vou trazer para vocês o artista Vladimir Dias Pino. O que queriam os poetas concretos? Eles queriam abolir o verso, né? Então, assim como a cor precisava se libertar do espaço plano que já não dava mais conta ali de toda a sua potencialidade, a palavra também, ao se libertar do poema, ganha potencialidade. E por quê? Se a gente pensar, uma vez que a palavra é inserida numa frase ou num poema, ela
carrega aquele sentido delimitado pelas palavras que estão ali ao seu redor. À medida em que ela é destacada desse meio, ela é só ela. E aí acontece o que a gente pode ver aqui no poema do Vladimir. Sólida. Se a gente pensar na palavra sólida. Aqui no poema ela vira solidão, ela vira a palavra só, ela vira lida, ela vira sol. E o mais incrível é que aqui, se a gente olhar para as formas que a distribuição dessas palavras e dessas letras criam, o que era sólido acaba se dissolvendo. Então vejam como aqui a palavra liberta do poema também ganha uma potencialidade, não só de sentido, mas aqui também em relação à forma. E aí então eu termino lendo um trechinho de um texto do Ferreira Goulart. O texto se chama Teoria do Não Objeto. E ele fala assim: da mesma maneira que a cor libertou-se da pintura, a palavra libertou-se da poesia. O poeta tem a palavra, mas já não tem um quadro estético pré-estabelecido onde colocá-la habilmente. Ele se defronta com ela desarmado, sem nenhuma possibilidade definida, mas com todas as possibilidades indefinidas. Então, assim se apresentam essas possibilidades indefinidas, seja em relação à palavra, seja em relação à cor, quando elas se libertam tanto da tela quanto do poema.